Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando. O conteúdo que estamos tratando é sobre noções de lógica. E nessa aula iremos retratar o conteúdo de tautologias, representante na aula 4 do curso de noções de lógica, ok? Caso você queira acompanhar esse conteúdo, você deve acompanhar as videoaulas anteriores para ter um conhecimento melhor, ok? Caso já domine o conteúdo, então vamos nessa. Primeiramente, vamos definir o que é uma tautologia, ok? Então, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser e vamos começar. Seja V uma proposição formada a partir de outras P, Q e R, mediante ao emprego de conectivos e ou de modificadores não, ou de condicionais se, então ou se, somente se. Então, pessoal, o que está querendo dizer? Ele diz que, dado várias proposições, ou seja, é uma proposição composta, elas podem ter conectivos, modificadores e até condicionais. E elas vão ter um algebrismo, ok? E elas vão se construir dessa forma. Dizemos que a proposição é uma tautologia ou proposição logicamente verdadeira quando V assume um valor lógico verdadeiro, independentemente dos valores lógicos de P, Q e etc. Ou seja, pessoal, nós vamos dar uma proposição composta e ela será uma tautologia se for verdadeira, ok? Nesse caso temos o seguinte, pessoal. A proposição será uma tautologia se a forma que ela for escrita ou a forma que ela for representada assumir verdadeiro para todos os valores lógicos possíveis, ok? E antes de iniciarmos o exemplo de uma tautologia, vamos prestar bastante atenção nesse modificador aqui, que é o não, que é a negação de uma proposição, ok? Por que isso aqui? Deixa eu abrir esse mini quadro, porque vocês podem ver que se a proposição que eu lhe der for verdadeira, ao utilizar essa minha negação aqui e colocar não P, como vocês podem ver aqui, ela se torna falsa. Vocês concordam comigo que se eu negar uma coisa verdadeira, ela se torna falsa? Tipo, fulano tem 18 anos de idade. Aí se eu disser, se ele tiver 18 anos e se eu negar, eu vou dizer que fulano não tem 18 anos de idade, ou seja, é falsa a afirmação. Bem simples, né? Porém, se for ao contrário, tipo, a capital do México é Londres. Como vocês podem ver, a capital do México não é Londres, então seria falso. Então, se eu negar dizendo que a capital do México não é Londres, eu estou falando a verdade. Então, significa que se eu negar uma proposição falsa, eu teria uma proposição verdadeira. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a nomenclatura que eu utilizo para determinar quando uma proposição é verdadeira ou quando ela é falsa, ok? E para negar o mesmo. Por que eu estou explicando isso? Porque você vai ver eu fazendo isso a seguir, ok? Então, vamos usar o exemplo de tautologia, que é a melhor forma de nós aplicarmos ou entendermos o que é uma tautologia. Bem, o exemplo é esse aqui, ó. Como vocês podem ver, nós temos que analisar isso aqui em geral. Nós temos aqui uma proposição ou sentença V. Então, como eu leio essa frase aqui, ó, se P e não P, então Q ou P. Isso significa aqui que nós temos um exemplo algébrico de uma proposição. E o que nós temos que fazer é determinar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Bem complexo, né? E aí, como nós vamos fazer? Bem, nas videoaulas anteriores, eu sempre mostrava uma tabela verdade para vocês. Caso vocês se lembrem, nós iremos utilizar a tabela verdade aqui. E vocês vão saber a importância de trabalharmos com tabela verdade, ok? Agora eu vou deixar minha tabela vazia, como vocês podem ver aqui. E eu vou preencher todos os dados que eu necessitar. Como por exemplo, eu tenho que definir os dados das proposições. Quais proposições eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P e tenho a proposição Q. Eu tenho a não P, correto? Então, nós sabemos que já temos isso aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher isso na tabela verdade.
nós temos que, além de acrescentar todos esses dados, como falamos anteriormente, nós vamos preencher toda essa tabela. E ao preencher essa tabela, nós vamos encontrar o valor lógico dessa proposição aqui para todos os casos. Então, o que iremos fazer agora? Primeiramente, vamos pegar a proposição P. E eu vou inserir ela aqui, ok? A proposição P, ela pode haver duas situações. Elas podem ser verdadeira ou pode ser falsa. Vocês concordam comigo? E agora, vamos analisar a proposição Q. Como vocês sabem, a proposição Q, ela também pode ser verdadeira ou falsa. Então, vamos acrescentar ela aqui. Beleza? Agora, vamos determinar o seguinte. A proposição P e a Q, elas podem se combinar entre si. Por exemplo, se a proposição P for verdadeira e aqui for verdadeira, ou se a proposição P for falsa e aqui for verdadeira. E o que nós fazemos? Observe o seguinte, quando temos duas proposições e vamos escrever os valores lógicos da tabela verdade, eu sempre aconselho vocês fazer o seguinte. Primeiramente, vamos para P. Você coloca verdadeiro, depois falso e depois falso. E quando você for partir para Q, o que você faz? Você coloca verdadeiro e falso. O que isso vai representar? Vai representar todas as combinações possíveis de P e Q, ok? Como vocês podem ver aqui, temos verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Todas as combinações possíveis e todos os valores que P e Q podem assumir, ok? E agora, vamos ao nosso primeiro desafio. Pegar outra parte dessa sentença aqui. E como vocês podem ver, a sentença que mais nos agrada aqui é negar P, né? Por quê? Porque eu já tenho todos os valores lógicos de P e negar P seria mais fácil, ok? Então eu vou colocar aqui não P. E lembrando o que eu já disse anteriormente, como eu faço para negar uma coisa? Se ela é verdadeira, ela se torna falsa. E se ela é falsa, se torna verdadeira. Então o que vamos fazer aqui? Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. E se P é falso, não P é verdadeiro. Ou seja, o que eu fiz? Eu inverti os valores lógicos ao negar a minha proposição. Ok? E agora nós já temos isso aqui. Agora para onde vamos? Vocês percebem que nós temos isso aqui, ó, P e não P. Como nós já temos os valores de P e o de não P, é mais fácil eu utilizar esse algebrismo. Vocês concordam comigo? Então, vamos lá. P e não P. Aí você me pergunta, por que nós não estamos fazendo isso tudo de uma vez? Bem, porque não é nada fácil determinar o valor. Tem muitas coisas que nós devemos analisar ainda. E por isso a tabela verdade é o exemplo mais simples para não se complicarmos, ok? Então tome bastante cuidado ao determinar isso mentalmente, porque você pode se confundir. Agora vamos para P e não P. Lembrando que como tem um conectivo E, a proposição só é verdadeira se ambas forem verdadeiras, ok? E será falsa caso haja uma falsa entre essas duas sentenças. Então vamos observar. V e F. F, né? Porque tem uma falsa. V e F. F também, porque tem outra falsa. FV. F, porque tem uma falsa. E FV, F. Ou seja, como vocês podem ver, todas essas aqui são falsas, beleza? Agora sim, o que iremos fazer? Bem, não tem essa proposição aqui por inteiro, nós vamos determinar ela por uma letra para facilitar o nosso processo algébrico futuramente, ok? Vamos chamar que isso tudo aqui é igual a A, ok? Então, como vocês podem ver aqui, eu já vou colocar a letra A, dizendo que representa essa expressão aqui, ok? E aqui nessa tabela eu vou acrescentar em cima, como vocês podem ver, eu coloquei a letra A, dizendo que esse A é igual a isso aqui, beleza? Mais tarde vocês vão entender por que eu fiz isso. Agora, vamos observar qual nós devemos encontrar. Bem, encontramos esse, agora vamos partir para esse, ok? Eu vou acrescentar ele aqui, ó, Q ou P, como vocês percebem tem o conectivo O. E agora vamos encontrar o valor lógico dele, beleza? Então, o que iremos fazer?
vamos observar o quê? Ó, verdadeiro e o P é verdadeiro. Como vocês podem ver, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Lembrando que no conectivo ou, o que acontece? Se ao menos uma das proposições for verdadeira, ao unir duas sentenças com o conectivo ou, ela também será verdadeira, beleza? Então, o que nós temos? P e Q. Agora vamos. Se Q é falso e P é verdadeiro, nós temos que Q ou P é verdadeiro, beleza? Se Q é verdadeiro e P é falso, nós temos verdadeiro. E se Q é falso e se P também é falso, nós temos aqui falso. Beleza? A partir disso, o que iremos fazer, pessoal? Como vocês podem ver, nós temos aqui Q ou P. Nós vamos determinar essa função composta aqui, que vocês também podem observar ela aqui, com a letra B, ok? Vamos dizer que isso aqui é igual à letra B. E agora nós vamos colocarmos a letra B aqui em cima para representar que B é igual a Q ou P, beleza? Então, pessoal, nós temos A e nós temos B. Vocês concordam comigo que se aqui é A, então aqui é B? Se colocarmos essa setinha aqui, que ficaria se A, então B, então é o que a gente vai fazer. Para não escrevermos tudo isso novamente, porque isso fica cansativo, nós utilizamos as letras para simplificar o nosso processo. É mais fácil escrever A e B do que escrever isso por completo, porque às vezes vai ter sentenças muito grandes que é melhor nós representarmos elas por letras, ok? Então colocaremos elas aqui, ó, nesse formato, se A, então B, e vamos colocarmos aqui, beleza? Como vocês podem ver, nós já temos isso aqui. E ao respondermos isso aqui, colocando isso, nós vamos encontrar o valor da sentença, se é verdadeiro ou falso, para todos esses 4 casos diferentes que nós determinamos. Como vocês podem ver, nós determinamos 4 casos para P e Q, ambos verdadeiros, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro e outros 2 falsos. Então, o que nós podemos concluir a partir de tudo isso? Vamos ver? Bem, se A, então B. Vamos começar? Se A é falso, então B é verdadeiro. Como vocês podem ver, quem estudou condicionais, que está na minha terceira videoaula, nós concluímos que só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, beleza? Porém, não é o caso aqui que nós temos. O que nós temos é que aqui é falso e aqui é verdadeiro. Então, vamos concluir que isso é verdadeiro. Em geral, só seria falso se aqui fosse verdadeiro e falso, beleza? Mas não é. Como vocês podem ver, esse aqui são ambos iguais. Então, nós temos verdadeiro e verdadeiro, beleza? E aqui é falso e aqui é falso. Permaneceu falso, nós temos aqui verdadeiro. Como aqui foi falso e aqui é falso, pelo nosso conceito disso, então, aqui seria verdadeiro também, beleza? Caso tenha alguma dúvida sobre condicionais para determinar se algo é verdadeiro ou falso, não esqueça de acompanhar a terceira videoaula novamente de noções de lógica, ok? Que vai estar sendo indicada aqui. E é isso, pessoal. Nós podemos concluir que para todos os 4 casos possíveis em que P e Q assumem valores lógicos diferentes ou iguais, nós concluímos que essa sentença V aqui, ela é verdadeira para todos os 4 casos. Se ela é verdadeira para todo tipo de valor dando verdadeiro ou falso, nós podemos dizer que ela é uma tautologia, beleza? E é isso o nosso objetivo, determinar o que é uma tautologia. E só vamos descobrir quando fazemos para todas as situações possíveis, beleza? E é isso, galera. Obrigado e até o próximo vídeo.